com a mitigação. O sistema diz, né, de natureza excepcional e com interpretação restritiva, né? Guarda isso aí quando a gente for falar das questões que envolvem penhorabilidade. Né? Alguns bens, ainda que guardem expressão econômica e que tenham utilidade para a execução, eles não poderão responder porque há uma cláusula legal que traz àquele bem uma proteção contra esse ato constritivo. É o que a gente chama das regras de impenhorabilidade. Impenhorabilidade não é princípio, tá? É uma regra. Então, quer dizer, são situações específicas, regradas, que devem ter interpretação restritiva. Vou fazer algumas críticas aí sobre, quando a gente for falar, que eu vou passar, né, ponto a ponto, os principais problemas com impenhorabilidade. Quais são os fundamentos que a gente vai encontrar na lei para essa impenhorabilidade? Proteção da dignidade da pessoa humana. Então, quer dizer, esse princípio, supraprincípio constitucional, ele orienta algumas situações em que, pela preservação da dignidade da pessoa humana, então, veja, né, o seu vestuário, aqueles objetos que servem, vamos dizer, para que a pessoa viva dignamente, né, alguns bens que são essenciais, a gente vai, né, óbvio, aprofundar, se protege isso para a preservação da dignidade. Uma outra visão também para a impenhorabilidade são as verbas necessárias, as rendas obtidas necessárias à subsistência do executado. Então, quer dizer, se o cobertor é curto, o juiz ele deve preservar, né, o mínimo essencial para a subsistência do executado. A gente vai ver, né, principalmente a impenhorabilidade da verba salarial e toda a problemática que esse assunto nos traz no dia a dia. Outra questão, na pessoa jurídica, a gente vai ter o princípio da preservação da empresa. Então, quando a gente for falar de penhora de percentual de faturamento da empresa, penhora na boca do caixa, que há uma confusão, né? São coisas distintas que às vezes se aplicam ao mesmo conteúdo. Então, tudo isso sobre a ótica, né, da preservação da empresa. E, por fim, a gente também terá, né, a primazia do interesse coletivo, né, trazendo a impenhorabilidade de verbas destinadas socialmente, né, políticas relevantes com educação, saúde e assistência social, o próprio código tirando a possibilidade de se alcançar essas verbas para prestigiar o coletivo em detrimento do interesse particular. Então, a convivência desse regime, para a gente fazer esse estudo, não sei se vai ser legal, mas eu sempre faço assim, funciona muito bem nas turmas, que eu trabalho o regime da penhorabilidade em uma coluna com a ordem de gradação legal. Porque, veja, o código ele trouxe uma organização para uma sistematização. Veja, se o credor ele tem a prerrogativa agora de fazer a indicação patrimonial, ele não pode negligenciar o que o código diz, que é uma ordem de gradação, ou seja, uma ordem preferencial, que ela não ganha a natureza absoluta, a gente falar, com a restrição contra o inciso 1, que ele é preferencial e não concorrencial. Vou mostrar já já a disposição sobre isso, embora a gente, né, em algumas situações, se depare eventualmente com algum acórdão afastando a penhora do dinheiro, quando a intenção do legislador não era essa. A gente vai ver só que ele se equipara em algumas situações, né, à fiança bancária ou seguro garantia, mas porque isso, vamos dizer, tem o mesmo contexto da ideia de dinheiro. Tá? Então, a gente vai fazer esse trabalho, ordem de gradação legal, e estudar as questões que envolvem a impenhorabilidade. E a gente começa aí o inciso 1. O código ele determina a penhora do dinheiro, porque é a tutela específica, lembra que eu já falei isso, e por isso ele ganha essa natureza, que pode estar, gente, tanto em espécie, ou seja, pode estar guardada no colchão do executado, em depósito ou aplicação em instituição financeira. Para todas essas situações, esse dinheiro entra aí na ordem preferencial do inciso 1. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que ele tem ordem prioritária e não concorrente na gradação legal. Onde é que está isso? Está lá no parágrafo 1º do 835, né, que fala sobre
essa ordem de gradação legal. Está lá, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput. Então, quer dizer, ele não concorre naquela ordem, ele não pode ser mitigado, ele tem um tratamento especial, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Quando fala que a ordem de gradação em relação ao inciso 2 e seguintes, ela vai ser relativa, justamente o próprio parágrafo 1º ele revela isso. Porque o juiz ele terá que conjugar sempre nessa análise duas questões que eu já falei: menor onerosidade ao devedor e efetividade. Se ele equilibrar isso e reconhecer que, gerando uma menor onerosidade, será igualmente efetivo para a satisfação da obrigação um bem que venha numa posição subsequente, ou seja, uma ordem inferior de gradação legal, o juiz, em situações específicas, pelo contexto do debate, ele poderá admitir a substituição dessa penhora. Tanto é que o executado, uma das alternativas que o Código lhe assegura é, ao ser intimado da penhora que recaiu sobre o seu bem, fazer uma formulação para a substituição, desde que ele indique um bem que tenha essa idoneidade para responder pela execução. Ressalvando, como eu já falei, estou até repetitivo, que isso não vai prevalecer quando se tratar de dinheiro. E aí eu falei, tem uma equiparação a dinheiro? Ele pode? Só nessa situação do parágrafo 2º, gente. Aí a gente precisa ter uma interpretação restritiva, que o próprio Código, e a gente não pode refutar essa possibilidade, porque o próprio Código fez uma equiparação, olha lá, ele diz, equipara-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante na inicial, com esse acréscimo que não pode ser desprezado, de 30%. Para que o acréscimo, Jair? Para as despesas geradas, para assegurar, né, o pagamento integral da obrigação. Então, o próprio código aí, ele já determina, né? Porque aquilo vai ter acréscimos decorrentes de correção monetária, juros, né? Então, para que haja a satisfação, né, as verbas que complementam, terão que ser preservadas. Nilma colocou aqui, professor, perdoe, mas não entendi a aplicação dessa questão não concorrente na gradação legal. Vamos lá, Nilma, deixa eu tentar explicar de outra forma. Veja, o dinheiro ele está no inciso 1. Aí, no inciso 2, a gente vai ver os títulos da dívida, que são, né, eles têm alta liquidez, mas eles não são dinheiro, né, são direitos mobiliários. O que o código está dizendo, Nilma, é o seguinte: se, vamos dizer, lá na ordem de gradação legal, vou partir de um exemplo que vai ficar fácil. A gente vai ter, no inciso 4, salvo engano, veículos, me corrijo, no inciso 5, imóvel. Vou trazer um bem que é bem do nosso dia a dia. Então, veja, deve ser preferido o veículo ao imóvel. Aí vamos dizer que penhorou o veículo, mas o executado, ao ser intimado dessa penhora, ele diz o seguinte: olha, esse veículo, pela utilização que eu faço dele, embora ele não seja impenhorável, ele vai me gerar, né, perder esse veículo está me gerando uma onerosidade excessiva. Ele não vai usar essa expressão, mas ele vai dar o contexto pelo qual isso seria gravoso demais nele. Mas eu ofereço um imóvel aqui de alta liquidez e que vai responder também integralmente pelo pagamento. Então, o que o código diz é que nessa situação aí que eu coloquei, o veículo que está preferindo e que foi penhorado, e o imóvel que vem na gradação, ou seja, inferior, subsequente, porque tem uma ordem inferior, o juiz pode, reconhecer na circunstância fática, fazer essa alteração e desconstituir a penhora do veículo e preservar do imóvel. Para isso, ele vai ter que justificar na fundamentação dessa decisão de que, embora o imóvel esteja numa posição inferior na ordem de gradação legal, ele atende, né, pela liquidez, a efetivação da obrigação, a satisfação, desculpa, da obrigação, né? Então, ao passo que a manutenção da penhora sobre o veículo vai trazer esse prejuízo ou essa onerosidade na ótica do devedor. E ele autoriza a substituição. Então, quer dizer, veja, por isso que o parágrafo 1º, ele diz, a parte final, né? Alterar a ordem, o juiz poderá, nas demais hipóteses, o que eu estou fazendo? Estou alterando a ordem que deveria, em princípio, ser observada. Mas a de dinheiro, se foi essa a dúvida, veja, ela não poderá se subordinar a essa concorrência
com o veículo ou com o imóvel. Então, quer dizer, foi penhorado o dinheiro e o devedor vem, olha, esse dinheiro me é muito útil agora para eu pagar minhas contas, então eu queria fazer uma substituição pelo veículo que eu tenho. Então, veja, a menor onerosidade cede pela efetividade do próprio dinheiro ser a tutela específica pecuniária. Tá? Aí pergunta, e o credor deve concordar com essa substituição? Boa pergunta, Neumann. Ele tem que concordar necessariamente, gente? Não, mas ele tem que ter a oportunidade de exercício de contraditório, né? Como direito à informação. Lembra, o princípio contraditório, hoje a doutrina diz, né? O que é contraditório? É o direito da informação sobre esse requerimento, o direito de reação a esse pedido e o direito de influência. Então, um contraditório substancial. Ele pode trazer os argumentos e caberá ao juiz nessa ponderação, porque eu estou fazendo uma ponderação de dois princípios da execução, menor onerosidade e efetividade. Se o juiz, veja, nessa ponderação, o juiz, sempre que possível, ele terá que preservar para que não seja aniquilado nenhum dos dois princípios. Então, ele pode dizer, a substituição, ela preserva a menor onerosidade e preserva a efetividade da execução. Se o juiz entender que não, então, veja, o exequente, ele pode se manifestar de forma contrária? Pode. E ele, vamos dizer, isso é um direito potestativo a ele conferido? Não. É um debate subjetivo. E o juiz vai ter que identificar, né, qual é a melhor solução. Então, nem sempre a gente vai substituir. Não sei se vocês já receberam isso, né? Parou um pouco, mas tinham alguns executados que adoravam nos apresentar aquelas pedras, né? Como é que era lá? Eram pedras brutas, eu não lembro muito, nunca mais eu recebi em substituição aos bens penhorados. A gente não tinha menor, aquelas gemas, né? Vinham com uns documentos dessas gemas que eu falo, não tem aqui para mim menor liquidez, então eu nunca admitia esse tipo de substituição. Moisés colocar esmeraldas, né? Então vinham aí, quem lembrar desse negócio, parou essa moda, né? Mas tinha aí uns títulos podres aí de duvidosa procedência para fazer esse tipo de substituição. Numa situação como essa, o credor né, sempre se manifestava contrariamente, a nossa tendência era de não admitir essa substituição. Então, lembrar sempre esses dois princípios aí, menor onerosidade e efetividade, eles estarão concorrendo. Quando a penhora, gente, ela vai ser realizada e é o nosso dia a dia via instituição financeira, né, o STJ já fincou essa interpretação, o CNJ abusando dos seus, né, da sua competência, já falou também isso para a gente, que eu acho que ele, né, o CNJ, eu falei, ele faz um trabalho muito importante, mas ele tem um problema de gostar de invadir a esfera legislativa, né? Então, às vezes ele legisla, às vezes ele firma, inclusive, posição sobre questões judiciais, mas ele já disse que o juiz não é, vamos dizer, uma opção para o juiz escolher ou não a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis para a execução das atividades relacionadas à penhora de bem. É um dever do juiz a utilização. Então, a gente trabalhou por muito tempo com o sistema o Bacenjude e agora a gente teve uma evolução do sistema para o Cisbajude. Eu não estou na jurisdição, não sei como esse sistema aí, gente, tem se comportado. Né? Mas, veja, é um sistema que, pela própria previsão que está lá, aí eu estou aqui no campo teórico, né? Até aqui com a própria notícia que vem do CNJ, ele coloca lá, né, algumas facilidades. Né? Então, ele diz que esse sistema, o juiz vai poder emitir, estou lendo aqui o que o CNJ divulgou, me digam aí como é que isso está, emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores, tais como cópia de contratos de abertura de conta corrente, de conta de investimento, fatura de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, extratos de PIS e de FGTS, bloqueados tantos valores em conta corrente, ativos mobiliários, títulos de renda fixa e ações. E também ele coloca aqui a questão da teimosinha, não sei se já está implementado, no sentido que o juízo poderá, na ordem, determinar reiteração automática dessas ordens de bloqueio, né? E ele próprio dá um apelido disso de teimosinha a partir da emissão da ordem de penhora,
né, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada automaticamente no sistema até que esse bloqueio ele se efetive, né, eliminando, e aqui a propaganda elimina a necessidade de emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica. Então, numa perspectiva de trazer maior efetividade a isso aí. Então, veja, a perspectiva do Cisbajude, vamos dizer assim, sempre quando vem um sistema, a gente, né, tem aquela tendência crítica, mas se ele cumprir, gente, aquilo que ele se propõe, eu acho que deve estar tendo muito ajuste aí, né, muita inconsistência, mas a tendência é que quando o sistema se estabilizar, ele tende a ser muito mais efetivo. Porque era extremamente oneroso para a gente, e muito, na minha ótica, muito protetor do executado, que essa ordem ela fosse instantânea só um dia. Então, quer dizer, o juiz poder fixar um prazo de repetição dessa ordem, eu acho que a gente vai alcançar um resultado ainda muito mais efetivo. A Kênia me fez uma pergunta lá no ambiente virtual, que eu vou pedir da ajuda de vocês aí, ó. Com a migração do Bacenjude para o Cisbajude, houve ampliação do rol de abrangência das pesquisas para abarcar as fintechs, gente, né, que são essas financeiras aí tecnológicas, né, Nubank, PicPay, essas, né, toda essa nova realidade que tem, assim, traz, né, uma novidade para o mercado com uma tendência, vamos dizer, de um serviço oferecido muito mais barato e que realmente já tem sido utilizado em larga escala. Kenny, eu não sei responder, porque eu te confesso que eu não estou tão inteirado aí. Aí eu falo assim, peço ajuda à turma. Alguém sabe responder isso aqui, gente? Eu não sei qual é o alcance que ele vai ter. Aqui, só olhar aqui no chat, né, alguém, as manifestações... Protocolo digital... e aí eu estou esperando a resposta, eles pediram até 30 dias, aí eles vão me mandar a listagem das que já estão. Aí assim que eu receber, eu envio no e-mail do senhor. Obrigado, Kênia. Eu te peço desculpa, mas eu li sua pergunta, achei super interessante, mas também não sei. Porque ampliou muito, né, senhor viu? Eles ficam pedindo direto penhora para a gente oficiar para elas, mas tem umas que já estão no Bacen, né? Mas a gente não tem como saber qual que tá e qual que não tá. Aí eu liguei lá, o moço falou, só se a senhora fazer o protocolo digital que a gente responde na data da resposta as que estão vinculadas ao CISBA. Ótimo. Ajude. Mas eu acho aí, que tem uma tendência de ampliar isso aí mesmo, da gente alcançar cada vez mais, né, esse dinheiro que está em aplicações financeiras, inclusive, né, com ativos que não sejam propriamente dinheiro, a gente vai ver, né, na ordem lá que são as aplicações, né, em títulos mobiliários, tudo isso a gente já tem alcançado em larga escala, mas a tendência é que cada vez a gente alcance mais. O nosso grande desafio aí para o futuro vão ser as criptomoedas, né? Eu não vou entrar nesse tema agora, porque a gente vai ter uma parte no curso para a gente falar disso aí. Tá? Mas obrigado, Kênia, pela participação aí. Desculpa pela minha ignorância sobre o tema. Tem a Renata falou até aqui no chat que no Bacenjude tem uma relação das instituições, que ela diz que são mais de 34. Obrigado, Renata. Então, veja, como eu não operacionalizei aqui, muita gente aqui ajudando aqui, deixa eu acompanhar aqui o chat, vamos lá. O Fábio colocou, em uma das consultas feitas na nossa vara, houve resposta de uma conta digital Nubank. Opa, Fábio, então você já deu a resposta, que o Nubank está dentro dessa ideia aí das fintechs, então está alcançando. Que eu ia dizer assim, olha, a minha sensação é que o Banco Central não vai deixar passar isso despercebido, porque é uma realidade relevante hoje na movimentação financeira. Tá? O André aqui também disse que no Bacen agora tem os endereços das entidades. A Renata falou, né? Tem as relações. O André colocou. O André também, que eu estou acompanhando aqui agora, gente, estou atrasado. Grande parte das fintechs já foram incluídas antes mesmo do Cisbajude. Olha lá, já estávamos no Bacenjude. Todo mundo aqui falando nesse sentido, que era a tendência, né, de que a gente possa efetivamente já alcançar esse rol já contextualizado com essa novidade do sistema financeiro aí muito dinâmico, em que a gente abandona essa ideia tradicional das instituições financeiras
e a gente tem à disposição um sistema muito mais eficiente para alcançar todas essas novidades aí em transações, senão haveria, né, até uma migração natural para evitar esse rastreamento, e óbvio que o Banco Central ele vai estar um passo à frente sobre essa questão. Vou introduzir aqui uma discussão para o nosso dia a dia, que também é muito relevante, que é esse sistema um pouco diferenciado que o código ele introduz lá no 854 sobre a operacionalização dessa penhora. Veja que ele deflagra a penhora de dinheiro via o sistema, agora o Sysbajud. Vocês, todo mundo acompanhou a intenção do legislador. Veja, ele cria uma primeira fase que ele não denomina de penhora, mas uma fase de indisponibilidade desses ativos financeiros. Então, ele diz que a ordem que a gente dá não é ainda uma ordem de penhora, mas tão somente uma ordem de indisponibilidade, né, em que o juiz ele vai fazer essa consulta em 24 horas, justamente para evitar que essa quantia fique indisponível por tempo excessivo e irá liberar, né, a indisponibilidade excessiva. Quando houve a previsão legal, não havia ainda a possibilidade do juiz já na ordem, e me corrijam se eu estiver errado, aí vocês que estão operacionalizando, mas salvo engano, pelo que eu li, o Sysbajud agora ele permite, inclusive, que o juiz já diga, faça uma anotação para que não alcance conta salário, né? Porque era um grande problema. Muitas vezes a gente alcançava a conta salário. Confirma, gente, isso aí, que agora o sistema permite que a gente faça essa restrição? Isso estava, eu lembro quando eu li sobre o sistema que isso estava previsto. Então, justamente surgia esse rito prévio à penhora, que a intimação do executado está no parágrafo 2º, para que, né, ou o advogado, se ele não tiver pessoalmente, né, e pode ser pelo próprio uso do correio, para que o executado se manifeste em 5 dias sobre o ato de indisponibilidade. Veja que ainda não é o ato de penhora. E só após esse prazo, o juiz daria uma decisão definindo se houve uma indisponibilidade irregular ou excessiva e determinaria a conversão dessa indisponibilidade em penhora, e aí o próprio código estabelece que sem a necessidade de lavratura de termo de penhora, né, e faria a transferência desse dinheiro para uma conta à disposição do juízo. Eu falo assim, não é que eu não conheça a disposição legal, eu não sei como vocês têm trabalhado isso aí, mas eu achei de difícil operação você manter esse dinheiro bloqueado sem fazer a transferência nesse primeiro momento, que é o que o código diz, olha, identificou a indisponibilidade, primeiro ouça a parte executada em 5 dias e só depois você defina se a verba efetivamente poderá ou não ser penhorada, caso em que você vai fazer essa penhora mediante a transferência dessa quantia para uma conta à disposição do juízo, independentemente da lavratura do auto, estaria ali caracterizada, né, realizada, a penhora. Eu acho que ficou um rito muito burocrático para isso, né? Tem questões de ordem prática, salvo engano, se a gente deixar esse dinheiro indisponível sem a transferência, me falaram isso, eu não tenho certeza, ele não teria rendimento, ele ficaria durante aquele período sem qualquer tipo de remuneração. Né, quando eu tomei conhecimento disso, o que eu fiz? Eu fiz essa transferência e a conversão de penhora ignorando, eu não sei como é que vocês trabalham, até aqui as participações eu acho que são legais, no sentido da gente verificar como esse procedimento tem sido enxergado na vara. Agora veja, se a penhora, vou trazer aqui uma problemática, se a penhora ela foi efetivada desconsiderando essa parte prévia de contraditório sobre a indisponibilidade, o código diz que qualquer ato subsequente à impugnação, ele poderá, a parte se manifestar, está lá no parágrafo 11 do 525, quem quiser confirmar o que eu estou falando. Ele poderá se manifestar sobre esse ato em 15 dias. Então, todas as penhoras realizadas no processo, que não foram anteriores à impugnação, a gente vai ter que abrir ao executado um prazo de 15 dias para que ele possa, por simples petição, fazer, vamos dizer, a sua manifestação.
sobre ele. Então, se a gente transfere e consolida a penhora sem fazer esse procedimento prévio de indisponibilidade, a gente terá que, ao constituir essa penhora, a gente assegurar o prazo de 15 dias. Né? Eu tenho conversado com alguns colegas informalmente, muita gente fala, Jair, eu não dou 15 dias, eu dou só 5 dias sobre a penhora de dinheiro. E sobre as demais modalidades de penhora, eu dou os 15 dias. Assim, minha reflexão, gente, longe de estar correto, ou né, de querer que fazer uma posição certa ou errada. Tá? Mas se a gente faz a transferência imediata, o que a gente fez no rito? A gente fez aí o quarto, né? A gente fez o passo 4, a gente, né, por uma questão prática, a gente ignorou o passo dessa manifestação prévia. Então, assim, para haver a preservação do direito do executado, assim, tecnicamente, a gente tem que preservar os 15 dias de manifestação sobre essa penhora, porque ele vai poder impugnar a penhora, tá? Mas eu reconheço assim, a realidade de que muitas varas, ao invés dos 15 dias, estão aplicando esse prazo prévio à penhora e utilizando também os 15 dias. Né? Tem manifestações aqui no chat, a Renata diz, transferimos imediatamente também para o dinheiro render. O André também coloca aqui, né, que lá na primeira VET e na VEF já há transferência imediata. E só no caso de bloquear, a Neuma coloca várias contas e sendo pessoa física que intimamos com base nesse artigo. Então, veja, vai haver uma divergência aí, inclusive na adequação desse procedimento. O Felipe coloca, o banco passa a remunerar imediatamente o valor conforme súmula 179 do STJ. Felipe, eu só não entendi quando fala, mesmo ele indisponível, ele está sendo remunerado ou só quando a gente transfere para uma conta judicial? Porque se transfere, eu falo, ela é proveitosa. Se ele não remunera, a transferência ela só após a transferência. Então, confirmou aquela ideia. Então, eu acho que a gente está correto. Há quase aqui um consenso que a maioria não deixa esse dinheiro lá parado. E, assim, eu não sei, isso aí é na rotina cartorária também. Tem um impacto grande. Quando a gente faz a consulta, se a gente não adota uma providência já efetiva, o risco, gente, desse dinheiro ficar lá perdido por alguma circunstância, porque às vezes as partes provocam uma outra situação no processo e às vezes, assim, né, por um descuido não intencional, por focar no debate em outra questão, esse dinheiro pode ficar lá parado nessas contas. Tanto é que é indisponível sem nenhuma correção, inclusive por anos, né? Porque quando aquele dinheiro fica ali perdido. Então, para evitar isso e haver um controle melhor, que a gente tem adotado essa transferência. Então, a gente acaba, vamos dizendo, adequando e adaptando o sistema. Então, a única questão que eu queria ponderar é o cuidado que se a gente não pratica essa fase prévia de disponibilidade com prazo de 5 dias, a aplicação dos 5 dias para depois da formalização do ato de penhora, né, que não depende de termo, mas é ali que se consolida a penhora, mediante essa transferência, a rigor a gente deveria preservar os 15 dias. Tá joia? Pessoal, vamos retomar aqui nosso raciocínio. Então, dentro desse estudo que a gente vai fazendo o paralelo entre a ordem de gradação para fins de penhora e as regras de impenhorabilidade, vamos falar sobre dinheiro, as principais regras. Aí eu vou trazer aqui algum apanhado jurisprudencial sobre os nossos problemas do dia a dia e vocês participem aí também, quem quiser fazer comentários, enriquecer o nosso debate. Então, a primeira regra de impenhorabilidade, ela decorre relacionada a dinheiro com aquelas verbas de natureza salarial ou alimentar. Então, vamos ver aqui os principais problemas disso aqui. Então, onde é que está essa previsão? No 833, inciso 4º, lá nas regras de impenhorabilidade. Então, ele traz um rol aqui exemplificativo, né, das denominações que essa verba pode receber, mas o que importa mesmo é quando ele define, né? São quantias destinadas, né? A parte nessa redação que ele diz assim, são destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Então, para a gente fazer uma interpretação do inciso 4, eu falo, basta que a gente
identifique, embora, independentemente da denominação da verba, é se ela está destinada efetivamente ao sustento do devedor e de sua família. Então, ela vem preservar justamente essa subsistência digna, ou seja, não se pode desassistir o executado para que ele cumpra essa obrigação. Uma questão, eu coloquei o caput aí, gente, eu não sei se todo mundo acompanhou. Houve uma mudança na redação do artigo que fala da impenhorabilidade para retirar a palavra absolutamente. Então, antes era, são absolutamente impenhoráveis. Agora só, são impenhoráveis. Por que o legislador fez isso? O que vocês acham? Por que o legislador tirou o absolutamente impenhoráveis? No sentido, gente, veja, que essa não é uma regra de natureza de ordem pública absoluta, porque o próprio devedor, ele tem a disponibilidade sobre tudo que compõe o seu patrimônio. Então, ele pode, inclusive, renunciar às cláusulas de impenhorabilidade para responder por suas obrigações. Então, assim, não há dúvida, por exemplo, que, embora o salário não seja penhorável, que, por convenção, a parte pode firmar um acordo na execução de pagamento parcelado de um percentual do seu salário, porque essa verba ela não é absolutamente impenhorável, ela tem a preservação, mas no interesse, quer dizer, desde que a parte o provoque. Então, não é uma matéria a rigor que o juiz ele deva conhecer de ofício, mas tão somente por provocação a quem lhe aproveita, que na situação seria o nosso executado. E também, por uma outra, pela disposição do parágrafo 2º, a gente sabe que essa verba não é toda a verba salarial que ela é impenhorável. E esse foi um debate na Câmara, eu acompanhei muito na época o projeto do Código, que eu falo, infelizmente houve uma oportunidade da Câmara sedimentar e consolidar uma posição que já vinha sendo construída no sentido da penhorabilidade de uma parcela do salário para equilibrar, porque tudo isso sendo interpretado, menor onerosidade do devedor e efetividade da execução, buscar um ponto de equilíbrio. Eu acho que o próprio sistema ele aponta muito na possibilidade da penhora de um percentual quando ele diz que o devedor, por liberalidade, sem qualquer justificativa, ele pode comprometer o trabalhador pode comprometer uma parcela do seu salário. Então, a gente tem, inclusive, leis, por exemplo, no nosso âmbito, que nos permite fazer empréstimos consignados, né, por mera liberalidade. Então, eu quero comprar um carro top, eu quero fazer uma viagem dos meus sonhos, eu posso ir lá e comprometer a minha verba salarial. Pode, um percentual para preservar a sua subsistência, né? Então, eu posso fazer uma consignação sobre a minha verba salarial até 30%. Se a própria lei assegura que o devedor, na sua disponibilidade, tem 30%, eu acho que o sistema teria que ter sido coerente, dizer assim, que para a satisfação das suas obrigações, o juiz também poderá utilizar, né, como um parâmetro a penhora de até 30%, desde que não comprometa a subsistência. Então, poderia ter equilibrado isso, porque era uma preocupação. Mas isso não vai afetar a subsistência, então o juiz analisaria casuisticamente, ou seja, haveria uma autonomia para que uma parcela do rendimento, porque muitas pessoas, a única fonte de construção patrimonial dele é o próprio salário, que é, por exemplo, o nosso caso. Então, se a gente tiver uma interpretação muito restritiva sobre isso, a gente favorece a frustração do cumprimento das obrigações em detrimento dos interesses. A obrigação assumida por ele, ela ganha, né, um tratamento inferior à própria utilização dessa verba para gastos, vamos dizer, que muitas vezes até são supérfluos, né, que é esses exemplos que eu coloquei na autonomia, o comprometimento. Mas ele não foi a redação do código, né? Ele teve a oportunidade de permitir que a gente fizesse isso, e ele traz uma regra, eu falo, por que não foi opção? Porque a gente precisa ver aí o que eu coloquei em negrito no parágrafo 2º, que ele diz que a impenhorabilidade do salário, ele não vai se aplicar na hipótese de pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem,
Bem como, veja, aí o critério objetivo, uma pela natureza da obrigação e a segunda pelo valor, né, econômico, que é as verbas que ultrapassarem 50 salários mínimos. Então, nós estamos falando de, gente, salários, verba salarial superior a 50 mil reais. Então, quer dizer, qual é o nicho que a gente vai encontrar de assalariados com uma, né, recebendo importâncias superiores a 50 salários mínimos? Praticamente, ela torna o salário na sua integralidade impenhorável, porque o alcance de pessoas nessa situação aí seria ínfimo, né? Eu desconheço, no meu trabalho ali na 10ª civil, eu não me deparei com um contra-cheque acima de 50 salários mínimos mensais. Então, a regra ela acabou sendo de pouquíssima utilidade para fins de satisfação dessas obrigações. Mas veja, aí eu vou trazer o debate que está instalado no STJ. O STJ tem uma posição, para quem está acompanhando, prevalente no sentido da impenhorabilidade dessa verba salarial. Né? Então, quer dizer, desconstituindo alguns acórdãos que eles chegam lá permitindo a penhora de um percentual do salário. Mas surge no STJ, eu vou trazer aí 2 julgados, uma corrente sustentando, né, que dentro, e aí uma interpretação principiológica e até contra-legem, né, porque o parágrafo 2º ele não traria a rigor a possibilidade de uma interpretação gramatical nesse sentido, admitindo que em situações em que se revelar que o devedor, com a sua renda, ele pode responder com uma parcela dela para o pagamento, que era a ideia que a gente já vinha construindo antes dessa redação do Código atual, que se pode admitir excepcionalmente, aí né, os acórdãos que tratam do tema têm colocado isso excepcionalmente, a penhora de uma fração do salário, um percentual. Então, olha lá, só se revela necessária, adequada, proporcional. Então, ele vai buscar lá fundamento constitucional para decidir dessa forma e justificar a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, né? E aí ele faz a remissão, olha, veja, como o acórdão já foi, a decisão foi proferida já na vigência do Código atual, ele faz remissão tanto a regra que constava no CPC de 73, quanto a atual aí do inciso 4º. Pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. É um acórdão que ele faz uma visão principiológica, inclusive constitucional, para ele fazer essa permissão. Nesse caso aqui específico, caso concreto, era um salário de 30 e poucos mil reais. Não é isolado. Então, assim, eu fui ver como é que isso tem evoluído. Então, olha aí, esse julgado aí da ministra Nancy, agora de junho de 2020. Então, uma ação de despejo por falta de pagamento acumulada com cobrança. E aí ela coloca, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais previstas lá no 8334, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Então, gente, é fora da ideia do crédito alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família. Sempre esses acórdãos porque se alguém falar assim, eu acho que eu né, vou passar a fazer uma análise em alguns casos que reputar adequado manter a penhora de um percentual. Lembrar que trouxe aí, tem precedentes na vigência do Código atual, fazendo remissão expressa a interpretação do 8334 sobre essa possibilidade. Agora, vamos lá, gente. Lembra do que eu falei no início. A posição prevalente do STJ é no sentido da impenhorabilidade, mas eu falo, tem respaldo já agora no STJ para quem quer fazer a penhora desse percentual. Eu acho o fundamento muito consistente de penhorar, se vocês me perguntarem, Jaider, dentro do sistema, análise do sistema, pela própria possibilidade, como eu falei,
qual é a finalidade da norma. Então, acho que dá para desenvolver um raciocínio muito claro, né? Dentro da finalidade da preservação, qual é a preservação da subsistência, se isso não vai ser afetado, eu acho que você não está violando, né, a intenção do legislador. A Rita já colocou aqui. É bom, gente, quem é do sistema de juizado aí, atualizar a gente. Eu conheço pouco mesmo lá como as coisas, né, porque é um sistema que tem até um sistema recursal próprio, né, com as turmas. Olha lá, a Rita colocou que as turmas recursais mantêm penhora sobre percentual de salário. Eu acho coerente, né? Que bom que está tendo essa visão, uma visão, vamos dizer, mais aprofundada sobre o debate em relação ao tema. Mas eu falo, foi um pecado do legislador não ter deixado na autonomia nossa. Tem que confiar no juiz, né, que ele tenha a sensibilidade, ele poderia, desde que assegurado e preservado a subsistência do devedor e de que não ultrapasse o percentual de 30%, eu acho que seria uma redação boa de 30%, né, o juiz poderá deferir a penhora de percentual do salário do devedor, independentemente da verba ser de natureza, ser alimentar, né, ser prestação alimentícia. Mas, infelizmente, não é o que vigorou. E aí, gente, o tema é um tema do momento, eu não sei se vocês acompanharam esse debate no STJ, mas tema interessantíssimo porque ele afetou muito a nossa atuação aqui no primeiro grau, que é a possibilidade de penhora de percentual de salário para satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Por que essa discussão é tão importante? Eu vou voltar aqui na redação, firma a redação, porque vocês vão ver o tanto que ela ganha repercussão. Então, só para a gente lembrar que no parágrafo 2º, o termo mais importante no debate no STJ, lá na Corte Especial, é essa segunda linha aí do parágrafo 2º, quando fala assim, que poderá, né, que ela vai poder penhorar para pagamento de prestação alimentícia. Então, eles vão agora aprofundar lá o debate todo, para dizer o que é essa prestação alimentícia, o que significa prestação alimentícia. Porque está lá, prestação alimentícia, aí é a terceira linha, independentemente de sua origem. Então, quando você faz a interpretação disso aí, o trabalho hermenêutico no STJ foi interessantíssimo. Eu não sei se vocês chegaram a ler o acórdão. Então, como ele é muito didático, eu separei aqui os principais pontos para ver. Foi um julgado, não sei se todo mundo acompanhou, 7-6. Prevaleceu por 7 votos a impenhorabilidade para fins de honorários advocatícios. E por que esses 7 votos foram conduzidos nesse sentido? Olha lá. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado com base na exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem esses dotados de natureza alimentar nos termos do 85, parágrafo 14. Gente, toda a discussão vai ser o seguinte, o 85-14 diz, os honorários têm natureza alimentar, e o parágrafo 2º usa a expressão não prevalecerá a impenhorabilidade para o pagamento de prestação alimentícia. A pergunta que eles tiveram que responder é se natureza alimentar e prestação alimentícia são expressões no direito que se equivalem. Olha onde eles chegaram nesse debate. No final, eu vou dizer o contexto também político que eu li em toda essa discussão. Então, aqui está o que prevaleceu. Ó. Os termos prestação alimentícia, prestação de alimentos e pensão alimentícia são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares e, a partir do Código Civil de 16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. Então, olha lá, o termo prestação alimentícia alcançando os alimentos familiares, indenizatórios e voluntários. Aí vem, agora, a confrontação com o termo natureza alimentar. O termo natureza alimentar, por sua vez, é derivado de natureza alimentícia, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 88, posteriormente conceituado pela Emenda Constitucional 30 de 2000,
constando o salário como um dos exemplos. Aí agora eles vão entrar, aprofundar, olha lá. Atento à importância das verbas remuneratórias, o Constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja a preferência no pagamento de precatórios, que está lá no artigo 100, parágrafo 1º. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, aí vem aqui ó, a solução, não são equivalentes aos alimentos de que trata o Código Civil de 2002, isso é, aqueles oriundos de relações familiares, de responsabilidade civil fixados por sentença ou título extrajudicial, né? E aqueles convencionados. Porque isso vai ser importante para a gente seguir esse precedente quando a gente tiver que definir se vai ou não penhorar percentual do salário. Olha lá. Uma verba de natureza alimentar, quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários. Fixa aí, porque foi isso que prevaleceu. Que a terminologia, para quem assim está ficando confuso, prestação alimentícia, que está na redação do parágrafo 2º, gente, ela é uma interpretação restritiva a alimentos dessa natureza, ou aqueles decorrentes das relações familiares, ou aqueles decorrentes das ações indenizatórias ou voluntários, mas tudo previsto lá no Código Civil, porque ele traz essa relação de dependência para fins de subsistência. As verbas remuneratórias destinadas em regra à subsistência do credor de sua família mereceram a atenção do legislador quando a elas atribui natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência, por quando o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para socorrer, exige um tratamento mais sensível ainda que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. Então, ele está fazendo uma distinção. O que é verba remuneratória de natureza alimentar e o que é prestação alimentícia, dizendo, em suma, que isso não se equipara, não são sinônimos no direito. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica, olha que trabalho legal, um trabalho hermenêutico que foi construído, né, e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar, que é a redação dos honorários lá no 85, parágrafo 14, as prestações alimentícias, que é a redação prevista no parágrafo 2º da lei, né, da impenhorabilidade do 833. Tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos, familiares, indenizatórios ou voluntários, por causa da vulnerabilidade inerente ao credor de alimentos, quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no inciso 833, 4 e 10 e do bem de família, assim como a prisão civil, não se estende aos honorários advocatícios. Essa é a conclusão, né, gente? Porque ela caracterizou os honorários advocatícios, né, com natureza alimentar, mas não como prestação alimentícia. Como não se estende às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de, eventualmente, termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos e tantas outras categorias. Polêmico, gente, eu achei muito polêmico, assim, mais um voto, né? Eu fui lá ler também, né, o voto condutor para entender um pouco de toda essa discussão, e a gente vê realmente que é uma repercussão grande, porque baseado na interpretação do artigo 85, parágrafo 14, quando o Código... E vamos dizer o seguinte,
componente político que eu falei. O técnico, todo mundo conseguiu entender? O STJ, e 7-6, tá, gente? Isso aí. Porque quando fala assim, prestação, deixa eu voltar na redação, porque vai ser legal esse comentário, vocês olhando, todo mundo olhando a redação. Aqui, ó. Quando ele fala assim, não se aplica, né, para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, quem estiver fazendo alguma anotação diz, a Corte Especial do STJ interpretou que prestação alimentícia, independentemente de sua natureza, é restritiva, né? Só refere-se àquela prestação alimentícia decorrente, né, do poder familiar, da verba, quer dizer, do direito de família, da verba indenizatória prevista no Código Civil ou voluntária estabelecida. Tá? É um termo que... Ô, Jair. Aí, ok. Eu fiquei mudo aqui, não foi? Mas foi pouco tempo, Fernando? Foi, 2 segundinhos só. Ah, então tá. Então, gente, seguindo aí o raciocínio para a gente não se perder. Então, preste atenção nisso aí, né? Não há mais o respaldo, embora eu acho que essa questão, assim, não sei se ela vai estar uma pá de cal lá no STJ, mas a gente não poderia agora dar esse tratamento como prestação alimentícia para essa verba honorária. O componente político desse julgado, assim, aí é uma impressão particular, foi no sentido de que esse privilégio seria indevido, ou seja, que o crédito dito principal, que é a obrigação que ensejou a relação jurídica processual, não pode ficar no segundo plano. Significa dizer, se a verba sucumbencial ela decorre da solução da obrigação principal, que essa obrigação principal na efetivação ela se frustre com um privilégio dado a uma verba acessória. Assim, é um componente político, lendo lá a discussão, e você vê bem que os ministros, no debate, na divergência, aí tem aquela ala assim, né, que é muito... Eu acho que eu posso falar isso aqui num curso aqui dentro do Tribunal Entre Nós, a gente sabe que tem um componente político no STJ, né, a origem de alguns ministros acabam influenciando um pouco o conteúdo dos seus posicionamentos jurídicos sobre os temas, e você percebe um pouco isso. Vamos dizer, os advogados fizeram um lobby muito forte dentro do CPC, tanto é que eles colocam a norma expressa, eles escrevem o artigo 85 com aquela infinidade de parágrafos, tirando do juiz qualquer autonomia para arbitrar honorários por equidade. Eles inserem uma regra lá que não fala de verba honorária para caracterizar a verba. Eu achei uma anomalia, botei esse parágrafo 14 lá, dizendo que os honorários são, né, tem essa natureza alimentar, que parece assim, né, uma proteção, ou seja, algo mesmo fora do contexto de falar de honorários advocatícios, de critérios de arbitramento, fazer essa identificação dessa natureza jurídica dentro lá do CPC, porque isso estaria muito mais ligado à questão de direito material. Enfim, há um componente político na redação do CPC que foi resistido pelo STJ. Foi essa leitura que eu fiz. Falou, não, vocês não terão esse tratamento privilegiado nesse alcance, né, no sentido de buscar o recebimento. Eu falo assim, já você tem uma posição sobre o tema? Reflexão, gente. Nem no sim, nem no não, eu tenho refletido sobre essa solução. Não sei o que vocês pensam, mas, enfim, foi uma decisão bastante controvertida, né, com um placar aí de diferença mínima. Os alimentos voluntários, né, são aqueles fixados de maneira voluntária, por consenso entre as partes, mas decorrentes de um dever de indenizar, né, lá previsto dentro do Código Civil. Então, basicamente, ele diz, essa prestação alimentícia seria essas prestações que estão previstas lá no Código Civil, né, pela relação familiar ou a Rita colocou, a depender dos advogados, caberia até prisão civil para os devedores dos seus honorários. Nancy é sempre perfeita em suas considerações. Eu não ia falar assim, nominar, mas vocês vão ver que no curso eu trago muitos acórdãos que a relatora é a ministra Nancy, porque eu acho realmente uma processualista de expressão dentro do STJ. Mas assim, porque às vezes casa muito assim, a forma de você enxergar o direito com algum ministro. Então, né, não é coincidência que vocês vão ver aí
vários acórdãos que eu trago aqui, que ela é relatora. Eu digo assim, quem quer aprender, os votos dela são muito didáticos também, para a gente não ficar naquela, às vezes, superficialidade. Veio aqui Neuma, eu respondi, né, a sua pergunta dos alimentos voluntários, e aqui veio uma outra pergunta, não tem o nome porque só está a matrícula 314.042. Jair, você admite manter penhora Bacenju de salário limitada a 30%, aplicando a ideia da relativização da impenhorabilidade, aplicando o princípio da proporcionalidade, ou tem alguma restrição? Eu entendo que tem que ser excepcional. Se você me perguntar, já fez? Faço, mas em caráter excepcional. Desde que eu consiga justificar pela própria rendimento de que não há aquela questão, ele não afeta a subsistência do devedor. São para salários mais elevados. Que vamos pensar assim, quem ganha, um critério para mim, quem ganha até 5 salários mínimos, eu trago uma presunção que eu acho que ela está muito com a realidade social, de que ele precisa dispor dessa verba integralmente para ele atender, gente, as necessidades primárias previstas na própria Constituição. Então, quer dizer, eu acho que a análise precisa ser muito casuística. Mas quando você se depara, por exemplo, com um salário acima de 20 mil, aí eu estou trazendo meus casos concretos, como é que eu me posiciono. Óbvio que aí vai ter uma margem aí de discricionariedade, mas a minha orientação é, olha, passou o salário de 20 mil, nós vamos manter a penhora, tá? Aí vocês me disseram assim, qual é os resultados? Sempre quando está tendo agravo, essa minha decisão ela tem sido reformada no tribunal. Não são tantas, mas as que eu proferi, todas foram reformadas, liberando. Tá? Mas eu falo, eu sempre faço a remissão, eu fazia a remissão àquela decisão de 2018, agora eu até vou sugerir lá a assessoria, né, nos nossos modelos, para acrescentar aquela decisão mais recente de 2020 que reafirma isso aí. Tá? A restrição, então, seria essa. Aplicaria essa proporção nos 30% também para os honorários? Eu acho que aí é a mesma razão de decidir, né? Tanto nos honorários quanto no crédito principal. E a Érica colocou aqui, nos juizados, se a gente usar esse critério, não mantém uma penhora. É que é a realidade, né? Eu falo assim, gente, ela tem que ter natureza excepcional. E aí eu acho que não há, como não há a estipulação de um critério legal, eu acho que é a razoabilidade nossa. Eu só não acho que a gente deva penhorar, por exemplo, aí eu não vejo muita condição. Alguém ganha 2 salários mínimos. Como é que a gente vai dizer que essa pessoa não necessita daquela verba ali, gente, integralmente para a sua subsistência? Né? Então eu teria dificuldade de fazer uma penhora assim, de alguém que tem um rendimento tão modesto. Aí ele quer pergunta aqui. Muitas vezes pegamos contra-cheque nos quais o devedor até tem uma remuneração razoável, mas tem toda a margem consignável comprometida. Então, eu acho que numa situação como essa, veja, se ele comprometeu toda a margem dele, a gente já precisa levar isso em consideração. Mas muitas vezes ele pode ter comprometido a margem dele de 30%, que isso, vamos dizer, isso não é um limitador para nós, que a pergunta poderia ser, isso traz uma limitação? Não. Isso traz uma limitação para, vamos dizer, o comprometimento voluntário da renda dele. Mas a gente pode fazer um comprometimento forçado? Pode, mas aí cuidado com o percentual, que é óbvio que eu não posso elevar muito. Um parâmetro, se vocês me perguntarem assim, um parâmetro legal, não vou lembrar qual é o artigo, se alguém puder me ajudar, e quem trabalha com execução de alimentos vai lembrar dele. 528, por ali. Tem um parágrafo dizendo o seguinte, quando o devedor de alimentos ele tem o débito alimentar descontado no seu contra-cheque, o juiz, em nenhuma hipótese, poderá ultrapassar, para fim das prestações pretéritas que poderão ser pagas por desconto em folha, o limite global de 50%. Então, assim, olhando sistematicamente, aplicando essa regra analogicamente, eu digo, em situação nenhuma a gente pode comprometer mais de 50%, até por essa própria previsão para a verba a qual há uma autorização de penhorar. Então, a gente precisa ter cautela nesse caso aí. Tá? A Rita colocou aqui, analisamos caso a caso, inclusive penhorando percentuais menores. Eu acho perfeito, Rita. Às vezes o que é cabível
são os 5%. O Jefferson já ajudou dizendo que essa regra aí, ó, a gente está no 529, parágrafo 3º, que vamos dizer, você pode invocar ela analogicamente para dizer que em situação alguma eu posso comprometer a renda dele, considerando o comprometimento voluntário, e mais essa penhora forçada, um limite que ultrapasse 50%. A Érica colocou ainda, o senhor leva isso em consideração, né? Aí já respondi. E aí tem aqui as ponderações, né? Às vezes esse percentual vai ficar bem inferior. Tá? Então, eu acho que assim, é um tema importante, ele afeta a nossa efetividade da tutela executiva, mas eu digo, quem está no curso e diz assim, nós não penhoramos em situação nenhuma, sequer analisamos qual é a renda e o efetivo comprometimento, eu digo, vocês têm respaldo na lei, que ela tem um critério objetivo que diz que essa verba salarial só pode ser penhorada acima aquilo que ultrapassar os 50 salários mínimos. Quem fizer essa decisão está fazendo uma interpretação da regra, né, uma interpretação gramatical e literal, e eu falo, tem apoio inequívoco. E uma outra questão que, não sei se vocês já se depararam, que também vai ser interessante, que é essa penhora de valores oriundos de empréstimo consignado em folha. Então, a pessoa fez um empréstimo consignado e o dinheiro caiu na conta dela, e esse dinheiro foi penhorado. Olha lá que interessante esse acordo. Cinge-se a controvérsia principal a definir se os valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, que a fonte dele é o salário, todo mundo está enxergando isso, né? Ele fez um empréstimo que vai ser pago com o seu salário, no comprometimento do seu salário, e ele veio para a conta, depositado em conta bancária do devedor, recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, lá pelo 8334. Interpretação de impenhorabilidade, ela deve ser restritiva, foi o que foi aplicado aqui. Ó. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo em regra passível de penhora. E aqui é uma interpretação que eu achei interessante, quer dizer assim, olha, se ele foi lá voluntariamente e obteve esse empréstimo, ele traz para a conta, ele está desprezando a necessidade dessa verba para fins de subsistência salarial, né? Então, ela perderia essa natureza de caráter salarial. Eu achei que tem coerência nesse desenvolvimento desse raciocínio. Embora a fonte em que essa verba está vindo é de lá, foi um comprometimento voluntário do devedor. Mas ele ressalva, exceto se ele provar que esse empréstimo está sendo realizado para quê? Para fins de subsistência. Né? Então, vem aqui, ó. A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário, esse devedor, comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família. Então, uma interpretação conforme o sistema, porque não é porque a fonte vem do salário que ela ganharia a natureza da impenhorabilidade. Não fosse isso, gente, vamos dizer, quem tem como única fonte de renda o salário, haveria, vamos dizer, por uma decorrência da origem dessa verba, tudo aquilo que ele tivesse de patrimônio poderia, dizer uma coisa absurda, ser alcançada pela ideia de impenhorabilidade. Então, vamos dizer, ele pegou o salário dele e comprou um carro. Opa, não pode penhorar meu carro, porque a verba oriunda para pagamento desse carro é do meu salário, que é minha única fonte de obtenção de renda. Então, quer dizer, não foi essa a intenção do legislador, foi a intenção de assegurar que aquela prestação mensal ela seja resguardada contra atos de penhora para inibir, né, que haja um prejuízo à subsistência do devedor. Mas se ele vai lá e compromete para, né, despesas ao seu, né, prazer, isso não ficaria alcançado pela impenhorabilidade. Muito interessante isso aqui. Eu acho que é um fundamento, eu trago esses acordos, que eu acho que são fundamentos importantes quando a gente se depara com arguições dessa natureza, para a gente desenvolver isso numa decisão, né, para dar solidez ao porquê dessa verba não ficar, né, permanecer com essa impenhorabilidade. Sou muito favorável a esse acordo, eu acho que ele está muito adequado.
Gente, e aí a gente vem para a letra B aqui, que são os valores, né? A gente falou dessas verbas com natureza salarial, agora a gente abandona a ideia da natureza salarial e o código ele traz uma proteção também a essas quantias quando depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Eu não sei o que vocês acham disso, eu sou muito contrário a essa regra. E olha aqui o que o STJ aprontou. Eu achei assim lastimável, gente, essa posição do STJ. Em 2017, até para entender o contexto, essa disposição que põe como empenhorada a quantia em caderneta depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos foi debatida no STJ. E saiu um precedente. Por coincidência, inclusive, relatora nesse precedente foi também a ministra Nancy, que me preocupou muito, eu não sei se todo mundo acompanhou, dizendo que esses 40, a intenção da norma, a interpretação, ao invés deles fazerem uma interpretação restritiva, eles fizeram uma interpretação ampliativa, o que eu acho que, dentro da hermenêutica, no tema impenhorabilidade, a hermenêutica foi aplicada de forma inadequada. Assim, uma posição muito pessoal minha. E olha o que vem agora de novidade do STJ para esse ano. A segunda sessão dessa Corte Superior pacificou o entendimento de que é possível ao devedor poupar valores sobre a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 salários mínimos. Não, olha só, gente, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, ou seja, a pessoa tem o direito de ter 40 salários mínimos, onde ela bem entender que isso seria um mínimo de poupança a ela assegurado, revertido de impenhorabilidade. Não sei a posição de vocês, eu falo assim, por exemplo, quem é do sistema de juizado aí, que vocês trabalham com execuções, em regra, eu acho que até 40 salários mínimos, né, gente? Praticamente isso aniquila a possibilidade de uma efetividade de execução. Quer dizer assim, olha, se você achar esse dinheiro, pouco importa se ele vai estar na poupança, se ele vai estar na conta corrente, se ele vai estar em alguma aplicação financeira, a parte tem o direito a ter um mínimo guardado, né, depositado de 40 salários. Enquanto isso aqui, gente, não vier num repetitivo de aplicação obrigatória, um precedente vinculante, eu resisto, porque eu acho que isso fragiliza demais a efetividade da execução. Né? A gente usar esses sistemas aí, a gente tem uma parcela expressiva de penhoras via Bacen-Júri, vamos falar no nosso dia a dia, que estão dentro desse limite aí de até, né, verbas que a gente alcança até 40 salários mínimos. E nós não estamos falando de pouco dinheiro. Quanto dá 40 salários mínimos? Mais de 40 mil reais. É dizer assim, qualquer um tem uma proteção de impenhorabilidade até 40 mil salários reais. Quem é que está tendo esse valor todo lá? Né? Então, veja, eu trago aqui, longe de dizer para vocês que é essa intenção aqui que vai prevalecer, mas a segunda turma, lá a segunda sessão do STJ, e aí não só é esse, tá? Se vocês pesquisarem, eu já achei 3 precedentes em que eles estão reafirmando o que me traz uma preocupação do STJ daqui a pouco, colocar isso num regime de repetitivo e editar, que a hora que isso vira uma tese, fica difícil da gente aqui nas nossas execuções, no dia a dia, resistir. Né? Então, a Rita colocou, não aplicamos, o André coloca aqui, interessante porque contraria entendimento que vinha prevalecendo que os valores de salário acumulados de meses anteriores e não utilizados não ficariam sob manto da impenhorabilidade. Perfeito, André, essa colocação, né? Ela perderia a atualidade e ela entraria na disponibilidade patrimonial. Mas aí, se esse resíduo de salário ele está até o limite de 40 salários, a gente sai da impenhorabilidade salarial e cai na impenhorabilidade pela poupança realizada pelo executado. Né? Eu achei assim, lastimável, gente, assim, para a nossa efetividade, para a gente ter um resultado efetivo com as penhoras de dinheiro, essa posição. Minha torcida, né, é um assunto que eu quero acompanhar bem, é no sentido de que isso não ganhe uma repercussão maior do que já tem. Porque eu não sei se vocês perceberam, os advogados não estão muito atentos a isso aqui. Muitos advogados nem conhecem essa posição. Então, eu não, né, até quando eu estive
é uma posição que surgiu em 2017, só para contextualizar, isso não é de 2020. Mas eu tenho recebido pouquíssimo questionamento. Aliás, para ser sincero com vocês, eu não me recordo de um advogado ter me questionado pedindo a desconstituição de penhora via Bacenjude sobre esse fundamento nesse precedente. Os que eu tenho recebido ainda é sobre o fundamento da impenhorabilidade da verba salarial. Mas eu digo, é um assunto, no mínimo, para a gente, preocupante. O Tiago colocou, quanto aos investimentos até 40 salários mínimos, como se verificaria se não são diversos investimentos diferentes até 40 salários mínimos? Bastaria a parte fazer investimento em instituições diferentes até 40 salários mínimos e não teríamos como conferir. Tiago, eu não sei como é que... Mas o Bacenjude, eu acho, o Cisbajude, eu acho que ele permite que a gente tenha acesso a essas informações agora de uma forma mais completa. Então, pelo dever de cooperação do juiz, primeiro, ele pode exigir que o executado ele declare se aquela é a única aplicação que ele tem, sob pena de ser sancionado com ato, inclusive atentatório à dignidade da justiça, a gente pode impor uma multa de até 20% se ele trouxer uma informação falsa, e a gente pode confirmar isso, eu acho, via o sistema. Então, eu acho que mecanismos para a gente identificar esse tipo de questão, eu acho que há. Tá? O juiz ele tem o poder de exigir do executado que faça uma declaração expressa sobre isso aí. A Rita colocou aqui, né? E a Cris colocou, já tem muito posicionamento de relativização desse limite. Para ampliar, Cris, o limite acima dos 40 salários, se for, piorou ainda, né? Porque a interpretação ampliativa até contra a legem, que diz que até os 40 salários. E a Rita colocou, se essa moda pega, teremos grande problema. Tá? Para piorar percentual da poupança. A Kênia colocou, recebemos 2 impugnações sobre esse tema e com essa fundamentação. Advogado com a AB São Paulo. A minha preocupação, assim, gente, desse assunto ganhar muita repercussão. Aqui eu fico muito tranquilo da gente conversar. São assuntos que a gente só pode conversar se numa ação educacional bem interna mesmo. A gente tem que torcer para esse assunto ficar adormecido lá nesses precedentes do STJ e isso não começar a ganhar repercussão. Porque senão vem aquele efeito manada. Aquele assunto, aí começam a publicar artigos sobre o tema, elastecer demais a discussão e daqui a pouco a gente está aí com uma enormidade. Toda penhora que a gente fizer via Bacenjude, em regra, vai vir com a impugnação sobre esse fundamento. Então, veja, mais trabalho para a gente sobre a temática. Já nossas execuções não bastassem os problemas que a gente já enfrenta no dia a dia. Ok? Vamos lá. Além disso, o que mais o Código traz como proteção de impenhorabilidade das verbas? Depois vem os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Então, essas organizações aí sobre as mais diversas modalidades de constituição, organizações não governamentais, muitas vezes elas recebem recursos públicos, né, para que sejam aplicadas aí em atividades como educação, saúde e assistência social. Aí tem coerência o sistema no sentido de preservar o interesse coletivo em detrimento do interesse particular. Então, essas verbas ficam também protegidas pela impenhorabilidade. Pois vem essa aí, né, que eu falo, a legislação, o próprio classe política legislando em causa própria. Né? Então, eles colocaram como impenhorável os recursos públicos do fundo partidário recebidos pelo partido político. Então, as execuções contra os partidos políticos não poderão alcançar o fundo partidário. Óbvio que uma defesa bem pessoal deles na caracterização dessa impenhorabilidade. E depois a gente vem os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Não sei se vocês perceberam de uns tempos, né? Não faz pouco tempo, mas quando houve esse boom de imobiliário, a gente teve a constituição de muitas sociedades naquele regime de sociedade de propósito específico, né, as SPE, muito ligada também nessa ideia aqui de buscar uma proteção patrimonial sobre as
verbas que seriam pagas pelos adquirentes dessas unidades, que elas ficariam protegidas da penhorabilidade, porque seriam presumidamente revestidas para a incorporação imobiliária. Então, a gente viu um número expressivo de empresas que criaram essas sociedades aí de propósito específico destinadas a um empreendimento. Eu acho que essa lição ela vem muito do caso Encol, né, em que houve uma insegurança jurídica, então o próprio sistema ele traz essa impenhorabilidade para evitar que essas verbas elas sejam utilizadas para outra destinação. Lembrando, gente, que é óbvio que essa impenhorabilidade ela não vai vigorar em relação aos próprios adquirentes, né? Então, aquele que adquiriu a unidade imobiliária, contra ele não vai poder ser arguída a impenhorabilidade da verba que está vinculada a essa incorporação imobiliária, mas evitar que débitos de uma eventual pessoa jurídica que sejam estranhos ao empreendimento, eles sejam pagos por penhora incidente sobre esse crédito aí que veio daqueles que adquiriram a unidade. Então, uma segurança, além do que hoje o regime já prevê o seguro para a realização dessas obras, mesmo no intuito de evitar um prejuízo, dar uma segurança jurídica maior no mercado. Então, basicamente, eu trouxe aqui sem nenhuma pretensão com vocês de fazer um esgotamento completo do tema, mas eu trouxe assim, as questões de maior repercussão nessa penhora de dinheiro. Tudo, né? Penhora de dinheiro sempre traz alguma controvérsia, o tema impenhorabilidade, às vezes ele gera algumas incongruências aí na interpretação. Se a gente olhar agora o inciso 2 e 3 na ordem de gradação legal, qual é a intenção do legislador? Ele modifica, se a gente olhar a regra que tinha no Código revogado para agora. E a ordem de gradação tem uma vinculação muito clara, gente, com a tutela específica pela liquidez do bem que vai ser penhorado. Então, se a gente olhar o inciso 2 e o inciso 3, eles têm uma característica que muito se aproxima do próprio dinheiro, porque são direitos de extrema liquidez pecuniária. Então, por exemplo, títulos da dívida pública da União, dos Estados e do DF com cotação em mercado. Então, o exemplo mais claro que a gente tem para isso aí são as aplicações no Tesouro Direto. Então, embora isso seja um investimento, então, veja, é um direito é uma penhora de direito, não é a penhora do próprio dinheiro, porque isso está subordinado a um sistema de aplicação, de investimento. Esse título ele tem uma segurança e uma liquidez inquestionável, porque só se o Estado quebrar que uma aplicação no Tesouro Direto penhorada, a gente não vai conseguir obter essa liquidez. É uma liquidez muito rápida, né? Então, geralmente, são resgates que se fazem desse tipo de investimento com crédito, né, D+1, D+2, D+3, a gente vai, né, eu não sei aí, eu não tenho muita familiaridade, mas o Tesouro Direto aí no resgate, ele é muito rápido, né? Quem tem a experiência com Tesouro Direto, que é o exemplo, né, que a doutrinadora dá nesse inciso 2, veja assim, que foi uma escolha do legislador muito clara. Nós vamos buscar uma liquidez pecuniária para evitar o processo expropriatório. Então, eu acho que tem muita coerência. Veja, eu não preciso subordinar a satisfação da obrigação a um processo expropriatório, com toda, a gente vai ver a complexidade de fazer uma alienação desse patrimônio. A conversão dele em pecúnia, ela é praticamente feita sem nenhum esforço no procedimento. Então, ele preserva isso aí no inciso 2. No inciso 3, da mesma forma, a gente vem com aquela enormidade, aquela carta de investimentos que a gente vai encontrar na própria esfera privada aí das instituições financeiras e valores que também que estão com cotação em mercado, pela extrema liquidez que eles vão alcançar, em que a gente penhora aquele direito e a gente consegue efetivar e trazer a quantia pecuniária equivalente a essa aplicação sem necessidade, porque o próprio mercado, né, a particularidade dele é que você não precisa fazer a avaliação, porque
a flutuação e o valor dele decorre da própria cotação que ele tem em mercado, então a gente já não teria também essa dificuldade e também não teria impedimento para que isso viesse ao processo. Então, o código ele preserva isso na ideia. É o que mais se aproxima, embora não sendo o próprio dinheiro, à quantia pecuniária. O menor esforço no procedimento com alcance de uma efetividade já mais rápida, mais veloz. Então, né, no inciso 3, nós vamos encontrar todas aquelas gama de aplicações financeiras. Gente, cuidado aí, olha só a redação, tanto no inciso 2 e inciso 3. Eles têm um ponto em comum que a gente não pode negligenciar. Eles falam em cotação em mercado. Isso afasta, porque alguém poderia dizer assim, não sei se vocês já receberam, alguém chega com esses títulos podres aí do governo, que a gente nem sabe se aquilo tem efetivamente lastro e muito menos se ele tem liquidez. Não sei se alguém já recebeu, eu já vi várias ofertas, né? Vem aquelas letras, aquelas coisas de 1960, um título da dívida pública, sem nenhum tipo de lastro para a gente buscar a liquidez e muito menos se fala que aquele título teria alguma cotação em mercado. É o que a gente chama dos títulos podres. Não foi para eles que está o inciso 2 e inciso 3, porque às vezes o advogado pode te provocar dizendo, olha, a própria ordem de gradação legal diz que o título da dívida pública ele está lá numa ordem preferencial no inciso 2. Não está correto, é só aquele título que a gente vai aferir e liquidá-lo pela própria cotação em mercado. Ele é transacionado no próprio mercado, é ele que regula o valor daquele título, tá? Então, só para a gente ter esse cuidado. Gente, com isso, né, ainda assim, são 11h15, mas o tema da aula de hoje que a gente ia avançar é até aqui, tá? Então, não vou iniciar a próxima temática. Na aula que vem a gente avança agora sobre os demais bens. Lá no material da aula 1, no conteúdo da aula 1, eu coloquei lá dúvidas e sugestões de abordagem sobre o tema penhora, né? Então, já teve a participação lá, né, do André, mais alguém que eu não estou lembrando agora o nome, da Quênia, mas eu acho assim, podem provocar, porque como nós vamos ficar ainda, a semana que vem ela é toda também dedicada a gente discutir o tema, né, toda não, uma grande parte dela para a gente fechar esse tema penhora. Se vocês quiserem colocar, é aquela dúvida do dia a dia, eu gosto muito quando a gente traz para cá o nosso problema concreto para a gente debater. Óbvio que eu tenho um conteúdo básico lá para a gente trabalhar, mas eu gosto muito dessa interação com vocês para a gente trazer conteúdos que sejam de interesse para o nosso dia a dia, tá? Então, quem quiser, eu estou acompanhando lá e eu vou colocando no contexto. Se for ainda alguma questão relacionada a dinheiro, que a gente já trabalhou hoje, a gente resgata aí na nossa próxima aula. Não se esqueçam de fazer a atividade. Então, vocês têm lá um caso concreto. A primeira semana, né, eu judiei um pouco, mas agora é só um caso. Porque a Enfam, como esse é um curso credenciado na Enfam, ela exige a aplicação de todo o conteúdo em casos concretos. Então, vocês vão ver todas as atividades, eu trago um caso concreto só para vocês consolidarem e sedimentarem os temas que a gente vai discutindo. Como a gente falou de defesas da execução, vocês vão ver que para a segunda semana eu coloquei um caso de impugnação lá para vocês construírem uma solução dentro da temática que a gente trouxe aqui para as nossas aulas, tá? Então, agradeço demais aí a atenção. Desejo a todos aí um bom dia, aí, uma boa quarta-feira, uma boa semana